Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta casa espírita e que juntos nós possamos refletir sobre algumas questões. Na divulgação dos textos do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, tem uma história que nós vamos refletir sobre ela esta noite. É viver como as flores. No antigo templo budista, o jovem monge perguntou ao mestre: Mestre, o que devo fazer para não me aborrecer? As pessoas me incomodam. Algumas são ignorantes, outras são indiferentes, outras conversam demais e outras mentem. E o mestre, na sua serenidade, olhou para ele e disse: viva como as flores. Como assim viver como as flores? E apontando um lírio do jardim, ele diz: o lírio sabe viver bem. Nasce no meio do esterco e extrai da terra tudo o que lhe é útil. Depois ele continua: há flores heroínas, aquelas que nascem em meio ao asfalto, tem uma fissurinha pequena e lá elas despontam, brotam e florescem. E ele continuou orientando o jovem monge, dizendo: ainda há aquelas flores que esperam. São aquelas sementes que, escaldadas ao sol do deserto, esperam gotas de chuva para florescer, desabrochar. E desabrochando, enfeitam a paisagem apenas por algum tempo e depois fenece. E ele continuou falando: há aquelas que ainda desenvolvem paciência e florescem em meio à neve e são muito castigadas pelo frio. E finalmente ele diz: existem aquelas flores resignadas que se molam para enfeitar e tornar menos tristes os cotejos fúnebres. E o jovem monge ficou olhando para ele e ele diz: é importante que nós possamos nos preocupar com as nossas imperfeições, mas não é prudente deixar que o que vem de fora faça mal ao nosso coração. E reiterou: viva como as flores. Então nós trouxemos para a nossa meditação a lição 12 do livro Fonte Viva. Eu vou conversando com os senhores enquanto eu vou abrindo aqui. Vamos meditar nessa lição. Nem sempre, disse o mestre para o jovem monge, nem sempre a vida das flores é fácil, mas todas elas têm algo comum, que é embelezar, levar leveza e levar alegria. Só recordando a nossa história, lá nesse templo que houve aquele encontro, desse jovem monge querendo não se aborrecer. E o mestre aconselhando a ele para viver como as flores. E ele traz a primeira flor, os senhores lembram? O lírio. Ele nasce em meio ao esterco. Extrai o melhor para si. Podemos fazer uma analogia entre a vida do lírio e as nossas vidas. Nem sempre o viver é fácil. E o monge, o mestre daquele templo budista,
aconselhou que é importante que a gente extraia do contexto o que nos faz bem, o que nos pacifica. E depois ele falou da florzinha, lembra? É um asfalto é asfalto, bem consistente. E abriu uma brechinha e ela ali, famosa, linda, perfeita. E nem sempre a nossa vida do cotidiano é simplista ou fácil. Mas algumas brechas se apresentam e há que estejamos atentos para sinalizá-las e fazer como essa flor florescer em meio às dificuldades. As brechas muitas vezes são leituras positivas, uma palavra amiga, uma inspiração do mundo maior. É preciso que estejamos atentos. E aquela sementinha lá no deserto esperando para que gotas de chuva aconteçam. E a chuva no deserto não é muito comum, não é impossível, mas não é comum. E quantas vezes no nosso cotidiano a vida nos exige paciência, e Emmanuel vai falar ali no nosso texto de Fonte Viva, e há que esperar o tempo propício, para falar, para nos fortalecer, etc. E a outra florzinha na neve, castigada pelo frio. E aquelas anônimas, singelas, que renunciam à sua beleza para levar mais leveza aos momentos de despedidas das nossas vidas, quando os corpos daqueles que amamos personificam um cortejo fúnebre, mas a alma daqueles que amamos vive em sua maior vivacidade, seguindo para o Criador, abrindo uma janela. A doutrina dos Espíritos nos orienta que quando renascemos na Terra, nós vimos oriundo de um projeto reencarnatório. Para entender melhor, quando o Espírito deixa a Terra, leva consigo os seus ódios, as suas paixões, as suas alegrias, e vai para o espaço, ou seja, erraticidade, vida fora da matéria, refletir. E lá, isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. E lá o Espírito tem só dois caminhos: estacionar ou progredir. Depois de anos de meditação, refletindo sobre as vidas anteriores, mais precisamente a última vida, ele percebe que é preciso renascer. Muitas coisas ficaram onde precisam de continuidade. E renascer significa voltar, trazendo a herança de um repertório acumulado ao longo das vidas sucessivas. Mas como tudo no universo é orientado, regido por Deus, e a gente fica se perguntando muitas vezes o que é Deus. Os Espíritos disseram para Kardec que Deus é a causa primária, primeira de todas as coisas, o Criador do universo. Então, tudo o que acontece perpassa pelo olhar desse Pai, Criador do universo. Então, nós, almas a caminho, seja aqui na vida física, nós nos vendo nesse salão, ou na dimensão espiritual, uma população que existe na dimensão espiritual aqui, coordenada, orientada pelos benfeitores da Casa Leon Denis,
nós criamos vínculos ao longo das nossas vidas sucessivas. E esses vínculos têm um nome: família espiritual. Então, quando o espírito vai renascer na Terra, quando nós vamos renascer no planeta, nossa família espiritual se preocupa conosco. Porque não sabe como serão nossos dias, não sabe qual vai ser o nosso grau de suportabilidade, não sabe se nós cumpriremos os projetos na espiritualidade, nos enveredaremos para o bem, para o mal, para o amor ou para o descaminho. Eles se preocupam enquanto nossos pais físicos se rejubilam com a oportunidade de ter nos braços um bebezinho. Não importa o sexo, não é, doutor? E sejam ele feminino, masculino, tenha essa alma uma terceira opção sexual que o Criador oferece o livre-arbítrio e nós caminhamos dentro dele. A família fica feliz com esse entezinho que vai nascer. E como é lindo se ver um bebê, né? Bem cuidado, né? Tem todas as casas infantis, então tem enfeites e mais enfeites, não é? Tem aquela tiara, né? Tem bonezinho para os meninos, etc, etc. E a família espiritual ficou lá, aonde? Na dimensão espiritual. Com saudade? Sim. Chorou? Não muito, porque já tem compreensão. E auxilia essa jornada para fechar a nossa janela. Quando a vida física cessa e nós voltamos para a verdadeira vida através do processo morte, que a doutrina dos espíritos chama de desencarnação, a família espiritual está em festa, com preparativos intensos, com muito mais luminosidade, com muito mais galardão, com muito mais amor para ofertar do que nós pais fizemos naquele singelo quarto de bebê. E recolhem em seus braços amorosos essa alma que volta. E se a vida foi vitoriosa, então a alegria de todos eles é imensa. Fechando a nossa janela e voltando para as nossas reflexões. Então, viver como as flores. Vamos indo então. No livro Fonte Viva, lição 12, Impedimentos, esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Então Emmanuel nos diz: por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos, a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Mas Deus não é o nosso Pai Criador que nos ama, nos orienta, nos consola, jamais nos abandona. Porque nós encontramos impedimentos na vida de relação, porque nós somos almas, espíritos divinos a caminho da perfeitude. E não desenvolvemos todas as virtudes que afastem os impedimentos de nosso caminho. É importante o nosso crescimento e muitos de nós não estamos crescidos ainda em fraternidade. Não estamos crescidos em altruísmo. Não estamos crescidos em paciência, em amorosidade.
Então a vida de relação nos oferta momentos para que nós, espíritos divinos, possamos desenvolver essas virtudes. E lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, os espíritos perguntaram para Allan Kardec por que a gente nasce. E Allan Kardec, Kardec perguntou para os espíritos por que a gente nasce. E a resposta foi a seguinte: a gente nasce para chegar à perfeição. E para trilhar o caminho da perfeição, está lá no texto de resposta, teremos que passar por algumas vicissitudes com compreensão. E Emmanuel, o Espírito, coloca que o lar é um reencontro de almas que já conviveram. E nos reunimos em família justamente para vencer as dificuldades, extinguir os laços de ódios e instaurar os laços de amor. E Chico Xavier, quando estava entre nós, ele tinha uma fala assim que a gente ficava até meio um pouco tristinho, mas era a realidade. E nós ficamos nos perguntando muitas vezes: por que eu? Por que comigo? Por que nós? Chico Xavier nos respondia, a própria doutrina dos Espíritos nos responde, e o próprio Evangelho do Mestre nos aponta. Nós estamos no lugar certo, no contexto certo, com os melhores familiares para o nosso crescimento espiritual. E a gente fica pensando, a gente vê isso muito nos jovenzinhos, né? Que muitas vezes nós pais queremos dar limite e eles apontam assim: não, mas lá na casa do Márcio o pai deixa ir a tudo quanto é lugar, etc e tal. É claro que a doutrina nos avisa que o pai do Márcio não está bem avisado das responsabilidades de uma paternidade. Porque no contexto pais e filhos, muitas vezes o contexto social destrambelha, porque nossos filhos mandam e nós, pais, obedecemos, esquecendo que nós somos os adultos da relação. E Deus nos legou esse filho justamente para que nós, dando amor, carinho, limite, orientássemos pelo caminho da segurança, da maturidade espiritual. Voltando para o lar, então o lar é um desafio. Há que desenvolver paciência, serenidade, esperança, e é importante que a gente busque o conhecimento porquê da vida e que a gente tenha uma resposta em nosso coração. Por que que estou nesta casa, neste apartamento, nesta mansão, nesta marquise de ponte com essa família? E a gente encontre as respostas dentro. Qual é o meu papel junto desse contexto? O que eu preciso fazer por esse entorno? Então, dificuldades são necessárias ao nosso crescimento espiritual. E os espíritos disseram para Kardec que quando a gente relaxa os laços de família, não dá muita atenção para a família, não busca responder o porquê desse contexto do lar, o egoísmo cresce, medra em nossos corações. E o recinto doméstico, o recinto social, o recinto profissional e a grande família nossa, que é a humanidade, são locais onde nós vamos usar ferramentas para destruir o egoísmo. Porque todos os males que nos atacam têm origem egoística, né? Vamos adiante.
E Emmanuel continua dizendo, amanhã é o companheiro que falha, depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal, afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Muitas vezes aqueles que amamos, não dão um retorno que nós gostaríamos, de tolerância, de paciência, e às vezes até nos agridem. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. E às vezes não é de quando em quando, às vezes é seguidamente que nós sofremos a incompreensão dos outros. O Criador sempre se importou conosco. Se nós fizermos um feedback, um retorno lá nas histórias das religiosidades, independente a que tenhamos, Deus sempre se preocupou conosco, né? Ele envia os profetas para preparar os caminhos. Vem Moisés, vem o mestre, vem a doutrina. Então sempre os céus, entre aspas, preocupa-se conosco, habitantes da terra. Isso é uma das provas incontestáveis da paternidade divina, da amorosidade divina. E nós devemos estar pensando, nossas dores são intensas, sim, há dores intensas, às vezes quase insuportáveis, às vezes quase insuportáveis. Mas nós temos dois braços estendidos, personificados na maior alma de Skol que habitou o planeta Terra. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A promessa de Jesus, a oferta de Jesus. E a prece é o alimento da alma. Depois nós vamos ver na nossa caixinha de ferramentas. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. Todas as situações, todas as aspirações que nos impulsionam para o crescimento provocam resistência, sim. Mas é necessário que sejamos fortes, perseverantes. O Rio de Janeiro está recebendo, dentro de alguns dias, os Jogos Olímpicos, onde nós vamos ter muitos medalhistas de diversas partes do mundo. Estamos torcendo para que haja muitos medalhistas do Brasil. Vamos imaginar que um atleta já ganhou a medalha, ele está com aquela medalha no peito, segurando, né? Eles põem entre os dentes aqui, faz aquela pose para foto, etc. Vamos perguntar para ele como ele chegou até aqui. Não foi deitado em berço esplêndido. Foi muito trabalho, muito suor, muito treino, muita renúncia. E as vitórias pessoais e morais exigem isso de nós. E o mundo está cheio de almas anônimas, às vezes ao nosso lado, no nosso bairro, na nossa vizinhança, pessoas que, à luz do nosso olhar, o mundo desabou sobre elas e elas persistem, continuam, se preocupam com a alegria dos outros. Certa feita, Madre Teresa estava lá curando chagas, pensando feridas, e alguém perguntou: Madre, a senhora não se preocupa com as dores do mundo? Ela não respondeu nada e continuou cuidando do bebê, né, limpando as feridinhas. E daí a pessoa perguntou um pouquinho mais alto e ela nada. Daí perguntou uma terceira vez, ela disse assim: não,
eu não me preocupo. Então a pessoa ficou estupefata. Como assim? Madre Teresa de Calcutá não se preocupa com as dores? Só que tinha uma vírgula na última fala dela, ela não tinha terminado. Ela disse: meu filho, eu me ocupo com as dores de outrem. Então, vamos um pouquinho mais adiante, para quase finalizar. O que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios, Paulo, responde categórico: ponde de lado todo impedimento. Às vezes há situações em que nós estamos todos envolvidos, esperançosos, e no entorno, às vezes, pessoas parecem que colocam um balde de água fria. Então, Paulo nos diz, através do Emmanuel, que a gente coloque de lado todo o impedimento, mas colocar dificuldade à margem não significa desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. O que é colocar à margem? É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração para o nosso aperfeiçoamento geral. Então nós estamos num contexto que pensamos diferente, graças a Deus. Somos espíritos em diversos níveis de entendimento. Então cada um de nós tem a nossa peculiaridade. Por isso que o monge, o mestre, aconselha para o jovem monge, para que ele não deixar que as coisas de fora perturbem o nosso coração. As coisas de fora são de ingerência das pessoas que as provocam. E nós temos ingerência pela nossa trilha, o que estamos fazendo, o que estamos semeando, o que estamos lançando à terra. E por dentro da intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientes já nos achamos dentro dela. Então, o que nos aconselha Emmanuel aqui? Que a grande batalha é vencer a nós mesmos. O outro sempre será responsável pela sua caminhada. E nós seremos responsáveis pela nossa caminhada, pelos talentos da vida, da inteligência, do conhecimento, da sustentação que o Criador nos dá. E para finalizar, o que é isso, musical? Olha, uma caixinha boa de ferramenta. Uma caixinha de ferramenta. Se por um lado, ao partir daqui, nós temos a nossa família espiritual nos esperando lá, que não é em outro lugar, mas é aqui, na dimensão espiritual, nós também renascemos com uma caixinha de ferramentas, sim, senhores. E é preciso usar essas ferramentas. Ferramenta 1, anjo de guarda. Um espírito legado por Deus para nos cuidar, zelar por nós. Sugere o Evangelho do Mestre e a doutrina dos Espíritos que a gente converse mais com ele, que a gente ouça mais as intuições dele. E a prece é uma super ferramenta. Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Os Espíritos, sim, porque quando o homem ora, se fortalece, se sente mais equilibrado e são menores as chances de desvios e desatino. Fé e esperança, acreditar num poder superior. E a fé caminha junto com a esperança e junto com a caridade. Ter esperança em dias melhores, em situações melhores.
Evangelho no lar. Reunir a família em dias e horas certos, coloca um jarro de água para ser fluidificada, receber a energia do mundo espiritual, abre o Evangelho ao acaso ou começa na primeira página até as outras, faz uma prece e pede a bênção de Jesus sobre nossa casa. E a lição cai como uma luva. Às vezes a gente fica perguntando, puxa, mas você falou para o Luiz que eu ia no centro, né? Porque a palestra, não sei, me disse tanto para mim. Não, é que todo o trabalho na instituição espírita, ele acontece em duas dimensões, certo? Evangelho no lar, então, conhecimento de quê? Da vida, por que nascemos, por que estamos aqui. E essa ferramenta, todos os centros espíritas da nossa UD aqui, da Grande Porto Alegre, do Brasil, da América, do mundo, oferecem através dos encontros de estudos sistematizados da doutrina espírita. Nós estudamos a vida, às segundas-feiras, a partir das 19h30 até 21 horas. Tem alguém estudando a vida aqui? Levante a mão. Olha, já temos uns estudantes da vida. Os outros estão convidados. E, finalizando esta fala reflexiva, com muita gratidão, a atenção, a paciência, a amorosidade dos senhores em me ouvir, a gente vai deixar um breve PPS aqui e nós gostaríamos que os senhores olhassem com os olhos do coração e ouvissem com os ouvidos do coração.
orações e que tenhamos a continuidade da semana cheia de gratidão. Muito obrigada.